A paz de Jesus, meus amados. Meu nome é Antônio Padilha, sou aluno da Unicesumar. Hoje vamos discorrer sobre a Reforma Protestante. Por volta do ano 1500, coincidido com outras reformas importantes na cultura da humanidade, como a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, a invenção da eletricidade e da imprensa de Gutenberg, vemos que Martinho Lutero, um monge da Igreja Católica, apoiado por outros que pensavam igual a ele, se revoltou com algumas situações que ocorriam e afixou na porta da Catedral de Gutenberg suas 98 teses, fundando assim o protestantismo, que seria uma outra religião totalmente contrária a alguns princípios fundamentais do cristianismo vigentes até então. Protestava sobre situações que ocorriam naquela época e que, segundo ele, eram profundamente opressoras e injustas. Dentre essas teses, destacam-se a venda de indulgências, onde a pessoa, teoricamente, comprava um pedaço de terreno no céu, a Inquisição, onde pessoas eram queimadas vivas caso se opusessem ao poder político reinante na época, as missas somente em latim e de costas para o povo, a falta de acesso ao livro sagrado, etc. Eu acredito que essa revolução religiosa até contribuiu na evolução da humanidade, sim, pois era quase impossível de convencer o clero da Igreja Católica da época sobre os seus erros. E a Igreja é humana e espiritual. Porém, nem tudo que se fala do catolicismo daquela época é totalmente verdadeiro. O principal erro da época foi mesclar-se a política e o poder social e a religião. Porém, da mesma forma que muitos professores desse renomado curso puderam expressar livremente aqui suas opiniões pessoais, eu reivindico aqui e agora esse mesmo direito. Isso para dizer que não concordo absolutamente com algumas coisas que foram ditas aqui. Sei que essa não é a opinião dessa renomada faculdade, mas foi a opinião pessoal e individual de alguns professores e, assim, se eu tive que os ouvir pacificamente, eles agora é a vez deles ouvirem. Espero que realmente ouçam. Pois nessa ocasião, minhas mensalidades estavam em dia e, portanto, os salários deles também. E isso é o mesmo que dizer, se eu estava pagando para eles, para ouvir a opinião pessoal deles, calado, sem nada poder fazer em minha defesa, agora é a vez deles. Eu ouvi, principalmente, que o catolicismo está errado em sua doutrina no geral. Puxa, mas o MEC não determinou a isenção denominacional nesse ensino? Enfim, acho que as pessoas do catolicismo daquela época e de agora podem até estar erradas em alguns pontos. Mas daí, a condenar toda uma cultura que trouxe a própria Bíblia até vocês, evangélicos de hoje, que preservou a cultura, a saúde e a espiritualidade da humanidade, condenar o que foi e é a maior entidade filantrópica que o mundo já viu, muito mais ajudando do que atrapalhando a humanidade, e isso já é cair no terreno de uma ignorância demasiado ridícula. E para ser mais exato em minhas palavras, acho que isso é usar de uma falta de visão global, admitindo que se pode viver sem olhar para si mesmo, sem olhar para nenhuma de suas próprias possíveis falhas. Um sábio já disse uma vez que enquanto o ser humano não admite que precisa amadurecer e crescer humana e espiritualmente, ele é incapaz de ver seus próprios erros, mas vê bem claramente o erro dos outros. De tal forma
que a religião e cultura alheia sempre estarão erradas, enquanto a sua estará 100% correta. Somente a sua. Puxa, mas não foi exatamente isso, queridos, que ocorreu com Adão e Eva lá no paraíso? Perguntados pelo próprio Deus, eles não admitiram seu pecado, a sua culpa. Ao contrário, eles falaram que a culpa era da serpente que os convenceu, e acho até que faltou apenas eles dizerem que, como a serpente foi criação divina, a culpa então era de Deus, e assim sendo, eles deveriam trocar de lugar com Deus, e Adão e Eva é que deveriam passar a ser Deus a partir daquele momento. Enfim, os bons católicos nunca condenam os bons evangélicos, e vice-versa. Mas, por que nós, alunos, temos que pagar regularmente as mensalidades para ter que ouvir argumentos como esses que eu descrevi aqui? E isso eu não consigo entender. Argumentos como usar um crucifixo no peito é algo supersticioso, que somente a Bíblia é a verdade, ou que quando a pessoa morre, volta-se ao pó e a alma fica aguardando a hora do julgamento final e por aí vai. Santo Agostinho sabiamente já disse uma vez: na essência, a união; na dúvida, a liberdade; em tudo, a caridade. Se formos discutir doutrina, é claro que ficaríamos dias e dias aqui e jamais chegaríamos a um denominador comum, pois a verdade tornou-se tão somente aquilo em que decidimos acreditar que ela seja. Só para citar alguns exemplos disso. Sei que muitos podem estar pensando assim: a verdade é simplesmente aquilo que está na Bíblia. Ok, mas o evangelista João não disse que, se fosse para registrar tudo o que Jesus falou e fez, nem todas as bibliotecas do mundo seriam suficientes para armazenar tais livros? João 21. E nas nossas igrejas, frequentemente Jesus não continua efetuando obras e milagres? Então, essas obras e milagres não podem ser divulgados para o grande público porque eles não constam na Bíblia? E sobre o bom ladrão lá na cruz, onde Jesus afirmou assim: ainda hoje estareis comigo no paraíso, Lucas 23. Será que Jesus mentiu? Será que esse hoje que ele falou é outro hoje, em que agora eu posso mudar o significado? E permitam-me polemizar ainda um pouco mais. Com muito respeito, é claro, repetindo que não desejo convencer ninguém aqui sobre nada, pois nem Jesus conseguiu converter os fariseus e saduceus da sua época. Sobre as imagens. Alguns, ignorantemente, afirmam que nós católicos as adoramos. Puxa, isso é uma blasfêmia muito grande. Adorar é uma coisa, venerar é outra. A palavra de Deus, quando diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança a alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra. Êxodo 20. Será que o povo não sabia que os egípcios, eles adoravam 7 deuses no céu, 5 na terra e 3 abaixo da terra? A proibição, portanto, é a imagem de ídolos, não é a imagem de ícones. São duas palavras parecidas, mas de significado bem diferente. Prova disso? Êxodo 18. Deus mandou Moisés colocar 2 imagens em cima da Arca da Aliança. E no versículo 22, ele falava com Moisés no meio das imagens. Em Números capítulo 21, Deus manda fazer uma serpente de bronze. E o povo que olhasse para ela era curado. Quem curava não era a serpente, era Deus. E por último, em 1 Reis 6, quando Salomão fez o templo em Jerusalém, ele o enche de imagens e fez 2 querubins de 5 metros de altura cada um. Aí poderíamos perguntar assim:
essas imagens? Elas tinham asas? Sim, mas não voavam. Tinham pés? Sim, mas não andavam. Tinham olhos? Sim, mas não viam. Tinham nariz? Sim, mas não cheiravam. Eram imagens. Tanto imagens como ídolos são imagens. Ocorre que uma aponta para Deus e a outra ocupa o lugar de Deus. Em 2 Crônicas 3, na sala do Santo dos Santos, que era o lugar mais sagrado do templo, onde os sacerdotes podiam entrar somente uma vez por ano, haviam duas imagens. E lembramos aqui também que as igrejas luteranas, que são as primeiras igrejas evangélicas, elas têm imagens até hoje. O próprio Concílio Vaticano II chamou vocês evangélicos para um diálogo, para o ecumenismo. Vocês é que não aceitaram conversar. Então, por favor, antes de um ou outro dos senhores evangélicos quererem tirar o cisco de nossos olhos, tire primeiro a trave atravessada nos olhos de vocês. Pronto, falei. Por último, acho que o protestantismo começou com 16 séculos de atraso. E aquilo que se chamou Reforma Protestante, em alguns casos, foi de forma protestante. Por quê? Onde se viu atacar nossos católicos assim, num curso acadêmico? Puxa. Só no Brasil, são 48 mil denominações, que todo dia pegam a Bíblia e alguém interpreta do seu jeito, do jeito que acha melhor. Se inventam diferentes doutrinas, e se vira pequenas, onde se vira, e essas igrejas, se vira pequenas empresas, grandes negócios. E, enfim, porque sou católico. Muito simples. A Igreja Universal, quem fundou foi Edir Macedo, em 1977. Que não morreu numa cruz, não ressuscitou. Quem fundou a Igreja Universal da Graça de Deus foi o R.R. Soares, que não morreu na cruz, não ressuscitou. Quem fundou a Igreja Mundial do Reino de Deus foi o Valdomiro do Chapéu, que não morreu numa cruz, não ressuscitou. Quem fundou a Congregação Cristã no Brasil foi o Luís de Franciscon, em 1910, que não morreu numa cruz, não ressuscitou. Já eu, como católico apostólico romano, posso adorar quem fundou a minha igreja, pois ele sim morreu numa cruz e ressuscitou. E assim teve autoridade para dizer para Pedro: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edifico a minha igreja. Mateus 16. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas enfim, aonde quero chegar com tudo isso? Apenas a conclamar a termos um respeito e imparcialidade maior quando se trata de ensinar teologia para um público misto. Se não soubermos praticar aquilo que se prega em nossas igrejas, corremos um risco de iniciarmos novas cruzadas, onde entraríamos em guerra uma denominação contra outra, a qual essa sim não nos levaria ao céu. Não podemos ser fundamentalistas. Porém, se eu afirmar que uma determinada passagem bíblica significa isso e não aquilo, isso não é fundamentalismo religioso? Precisamos nos cuidar quanto a isso. Amados, fiquem com Deus. Esse, acho que foi o último mapa nesse meu curso, desta faculdade. Devo dizer que foi um grande prazer. Perdoe-me algum comentário ofensivo, mas ele ocorreu somente porque fui provocado. Mas esse curso foi uma oportunidade de crescer muitíssimo, espiritual, intelectual e humanamente. Fica apenas a sugestão dos senhores darem mais ênfase à história e em fazerem uma análise de todas as respostas que os professores enviarem a seus alunos. Pois, concluindo minhas palavras aqui, com mais um exemplo ocorrido aqui, só para os senhores terem ciência do porquê eu estou um pouco chateado,
ocorreu o seguinte: um determinado professor aqui, ele me respondeu uma vez que era para eu estudar mais e não dizer que as cruzadas visavam impedir os muçulmanos a guerrearem mundo afora para acabar com a fé cristã. Ok, não falei nada para aquele professor naquela época, pois estudar como, se ainda não havíamos chegado naquela época, não é? Mas não há de ver, queridos, que quando chegamos na matéria em questão, o professor, que já era outro, falou exatamente o que eu falara na época? Puxa, mas isso não poderia ocorrer, não é? Pois não há uma lei no nosso país que diz que é proibido se ensinar algo errado numa escola ou faculdade? Mas, tudo bem. Acho que tudo se resume àquele mandamento do Senhor Jesus: faça aos outros o que você quer que os outros façam a você. Pois essa é a lei e os profetas, Mateus 7. Na minha interpretação, ele quis dizer nessa passagem que esse é o resumo da lei sagrada como um todo. Enfim, deixemos esses detalhes para lá, em nome do amor mútuo, o qual devemos ter uns para com os outros, independente da denominação, da placa religiosa, e se quisermos ser os verdadeiros cristãos, e não meros mentirosos, como dizia João em sua primeira carta, capítulo 4. Forte abraço a todos, fiquem com Deus, Deus os abençoe.